Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Mais uma vez estamos aqui para falar do amor de Deus e tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Quero ler aqui com vocês o Salmo 37 antes de orarmos. Uma parte dele que diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém. Que nós possamos ter essa relação com o Senhor, uma relação tão profunda, uma relação de confiança, tendo certeza que tudo Ele fará. O que é esse tudo Ele fará? Ele fará da nossa forma, do jeito que nós queremos? Às vezes sim, mas é melhor nós estarmos debaixo do governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido aqui o grupo de louvor para que possamos iniciar o período de louvor ao Senhor, e que você permita que o Senhor fale no teu coração o mais profundo possível. Louve aí da sua casa, louve aqui na nave da igreja, louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Senhor, nós te entregamos esse momento, Pai, iniciamos esse culto, Pai, em adoração a Ti, crendo que Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o nosso Salvador, Senhor. Lançamos sobre Ti toda a ansiedade, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Colocamos a nossa vida no altar, ó Pai. Fala conosco, Pai, através desses louvores. Depois ministra na nossa vida através da mensagem, Senhor. Todo ato litúrgico aqui, Senhor, seja representado, seja a Tua boca, seja a manifestação do Espírito Santo. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Quero agradecer aqui, nós temos a presença do Vinícius, lá de Oswaldo Cruz Direto, que está nos prestigiando e enriquecendo essa nossa reunião. Que o Senhor possa abençoar a vida do Vinícius, em nome de Jesus. Louve o Senhor conosco. Tu és a minha luz. Glória a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga, só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glória, glória ao teu nome. Glória a Deus. Sinta a presença Bendito é o do teu nome, Senhor. Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluia ao teu santo nome. Te damos graça, Senhor. Aleluia. Te louvamos, Aleluias. te louvamos nesta noite. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Medite na letra desse hino. Aleluia. Você possa crer. Acredite, é hora de Para Deus não há nada vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Oh, oh, oh. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, Vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Os nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das
Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Te convido para louvar o Senhor com mais um hino. Esse hino, ele tem por título: Perto eu quero estar. Às vezes nós queremos estar em tantos lugares, viajando com a família, em festas, shoppings, tantas coisas. Mas o lugar melhor, onde cada um de nós, onde eu e você, o melhor lugar para que nós possamos estar é aos pés do Senhor. Porque ali a gente encontra a força que nós precisamos, ali nós encontramos a paz que precisamos. E às vezes os melhores lugares deste mundo, eu falo isso com toda certeza, não vai te dar. Você pode ter dinheiro, pode ter status, posições, mas se você não estiver aos pés do Senhor, nada disso importa. Então eu te convido neste momento, já vai se iniciar logo mais a palavra, então que você prepare o seu coração, para que a palavra do Senhor ela entre, que você abra o seu coração, e louve juntamente conosco. Aleluia. Oh, aleluia. Perto eu quero estar, junto aos teus pés. Declara isso para o Senhor com todo o teu coração. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Queremos te ofertar a Deus. quero te ofertar. Te ofertamos, Senhor, aleluia. Mas ainda é pouco, eu sei. É verdade, Senhor. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Pois nós declaramos, Senhor, te louvarei. Nós te louvamos. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti. Aleluia. Você quer estar perto dele, Aleluia. você precisa estar perto dele. Perto eu quero estar,
Aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Agora vamos ouvir. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção e abrisse o seu coração, porque este é um momento muito precioso. É o momento da palavra. Convido ao pastor Ezequiel para ministrar a palavra e que você aí dedique este momento. Preste bastante atenção, porque o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Tá bom? Que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Olá, queridos irmãos, estou novamente aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Primeiramente ela falou comigo, primeiramente ela trabalhou em mim. E agora eu quero compartilhar essa palavra com você e quero merecer um minuto da sua atenção. Quero que você se desprenda e você se esvazie de todo o preconceito, de todos os conceitos pré-estabelecidos e esvazie o seu coração, limpe o seu coração e permita que o Senhor Jesus fale com você através dessa ministração, dessa palavra. Para sermos sucintos aqui no tempo, quero convidar você para abrir a sua Bíblia, caso você esteja com ela, no livro de Gênesis 1:26, que diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Nós lemos no início dessa reunião, nós lemos no livro de Colossenses 1:26, dizendo que tudo foi criado para Jesus. E agora inicio essa mensagem aqui falando sobre Gênesis 1:26, sobre a criação. E quando Deus, ali em Gênesis 1:26, ele criou o homem e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu tenho falado bastante nas nossas reuniões sobre sermos imagem e semelhança do Senhor. Foi como Ele nos criou. E por um contexto do pecado, por um contexto social, nós fomos perdendo essa identidade com Deus. Nós fomos buscando identidade com o mundo, com uma cultura em que nos afastou de Deus. E o mundo, como diz a palavra de Jesus Cristo, diz: o mundo jaz no maligno. E o pecado se tornou a corrupção, a promiscuidade, tantas coisas foram mexendo com o contexto do mundo, e nós, como homens, e pelo elevado ego que temos, fomos perdendo a identidade com Ele. Mas a criação, quando nós olhamos a criação é algo espetacular. E o que nos difere dos animais? O que nos difere das outras criações, vamos dizer, do peixe, das plantas? O que nos difere de os demais itens criados? É a racionalidade. O homem, pela racionalidade, ele se tornou a coroa da criação. O homem se tornou a coroa da criação, e através da nossa racionalidade nós produzimos cultura, nós produzimos conhecimento, nós temos inteligência, e através da nossa inteligência nós dominamos o mundo. O homem domina o mundo. Se nós olharmos só pela força bruta, quem seríamos nós diante de um leão? Qual a agilidade que temos? Nada. Mas através da inteligência, através da racionalidade, o homem domina toda a criação, os demais itens da criação. Vemos também, impressionante, nós vemos a inteligência do homem aonde nos leva. Se nós pegarmos o mundo de 100 anos atrás,
de 200 anos atrás, de 300 anos atrás, de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, nós vamos ver o quanto nós evoluímos, o quanto o homem é espetacular, a criação, o homem como um ser inventivo. Se pegarmos as grandes invenções, nós vamos ver as invenções dos navios, a invenção do avião, né? Eu estou pegando esses dois exemplos que são algo que conflitam com a gravidade. Nós, se segurarmos o nosso celular na mão, ele cai no chão, porque a gravidade atrai. Mas em compensação, quando nós vamos viajar e vemos aquele avião enorme, várias toneladas voando naturalmente, é assustador. E o curioso, né, quando tem hora que eu começo a refletir nas invenções, e algumas invenções eu fico imaginando quem foi o primeiro corajoso que teve coragem de entrar num avião. Porque ele não era um avião tão bonito como você vê aí os grandes Boeings. Provavelmente era um avião muito artesanal, e alguém teve que ser o primeiro corajoso de falar: eu vou ser o tripulante desse negócio. Então teve o primeiro corajoso, ele é mais uma curiosidade. Depois nós vemos algumas outras invenções de inteligência do homem, como o telefone, a televisão, o rádio e a magnitude da internet hoje. O que a internet reflete? Estamos conversando aqui com alguns irmãos que não estão presenciais, porque temos a tecnologia que nos propicia isso. Isso faz parte da inteligência do homem. Se nós pegarmos também no campo da ciência, no campo da ciência biológica, da ciência médica e da matemática, da ciência da linguagem, nós vamos ver como o homem se desenvolveu, como a comunicação se tornou tão eficiente. Nós vemos que o homem usa matemática, em tudo tem matemática. E o interessante da ciência e o interessante de todas as invenções é que nada é inventado. O homem não consegue inventar matéria-prima. Tudo que existe no mundo você tirou ou da terra, ou do ar, ou da água. Não tem de onde o homem tirar. Deus proveu tudo. O Criador proveu tudo. E dentre as coisas que foram criadas na racionalidade humana, na inteligência humana, o homem pode usar a sua inteligência tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que o mundo tem gente boa, tem práticas boas e práticas ruins. A inteligência pode ser usada para os dois fundamentos. E dentro da criação do homem, nós temos os nossos sentidos, né? Os sentidos do olfato, o sentido do tato, do paladar, a audição, e todos esses sentidos interagem. Mas tem algo que o Senhor, que Deus criou no homem, que está ligado à nossa racionalidade, que é a mente humana, e é sobre isso que eu quero falar. O título da mensagem que eu quero tratar aqui é sobre a mente humana. E como nós usaremos, como nós usamos esse recurso tão maravilhoso que Deus nos deu. E quando nós falamos da mente humana, a mente você não tem tanto controle sobre ela. A partir do momento que o homem começa a pensar, que o homem pensa, você não desliga a mente. A partir do momento que você começa a usar o raciocínio, você não desliga mais. Você não consegue frear a sua mente enquanto você está vivo. A própria criança, ela não consegue frear a mente. Você não consegue. Só o fato de você falar, eu não vou pensar, você já está controlando a mente, você já está pensando o tempo todo. Então é algo que começa e não para mais. E se nós olharmos sobre os atributos que Deus nos deu, sobre os sentidos que Deus nos deu, se nós pegarmos os olhos eles simbolizam, até poeticamente falando, é a janela da alma, né? Através do olho, do olhar, dos olhos, nós captamos. E quando nós captamos uma imagem, ela vai para onde? Vai para o nosso cérebro. O nosso cérebro processa. E o nosso coração valida. Então tem esse sentido. Aquilo que você apalpa, aquilo que você sente, comunica com o seu cérebro. Mas quando falamos especificamente do olhar, ou do paladar, os olhos olham, o cérebro processa tudo muito rápido e o coração valida. Aquilo que você não concorda, aquilo que você não aceita no seu olhar, vem para o seu cérebro, o seu coração não gosta, você já elimina. Agora aquilo que os seus olhos veem e te encanta, o cérebro convence o coração e o coração validou, você começa a degustar aquilo
com mais prazer ou com mais curiosidade, porque o seu coração validou aquilo. Então nós vemos como funciona a mecânica dessa criação, a mecânica da racionalidade, como o homem trata isso. E é até interessante quando a gente fala do cérebro, o cérebro e do coração. E Jesus usa uma expressão no livro de Marcos 7, 20 e 23. Jesus fala sobre o pensamento do coração. Olha que coisa interessante. A importância do coração como validador. O coração ele tem uma função tremenda na nossa vida. Não é só de bater, ele é o grande validador, é o grande carimbador, o chancelador das nossas ações. Olha o que diz em Marcos 27, 20 e 23. E continuou, Jesus falando: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Olha, Jesus fala dos pensamentos que vêm do mal do coração. Aí, se você perguntar para qualquer criança, para qualquer pessoa, falar o pensamento do coração, ela vai poder dizer naturalmente: está de brincadeira comigo, porque não é com o coração que eu penso com a mente. Mas a mente é apenas um processador. Você recebe a informação na mente, a mente processa e o coração valida ou não valida. Eu dou um exemplo, por exemplo, o grande exemplo que tem, bem didático, é: se você estiver caminhando e tem uma pessoa à sua frente e de repente cai um pacote de dinheiro do bolso dessa pessoa. Eu costumo dizer que o dinheiro, quando ele está no chão, ele conversa com você. Se cai um papel de bala ou qualquer coisa, ele não conversa. Mas o dinheiro tem um poder muito grande. O dinheiro começa a conversar com você. Você vê um monte de nota de 50, de 100 reais no chão, ela meio que conversa com você. Ela te chama o tempo todo. Então, imaginando que você está numa situação caminhando e você está olhando a pessoa que está à sua frente e de repente cai do bolso dela um pacote de dinheiro, um pouco de dinheiro, algumas notas de 50 e de 100. Os seus olhos viram e sua mente processou. Ela processou. E agora o seu coração valida. O seu coração valida o quê? Se você pega aquele dinheiro e fica com ele, ou se você pega e chama a pessoa: opa, ô amigão, caiu do seu bolso, estou te devolvendo. E a pessoa fala: muito obrigado. Ou você pode, a pessoa não está vendo, o seu cérebro processou e seu coração deu a seguinte validação: rapaz, você está precisando desse dinheiro, põe esse dinheiro no seu bolso e vai embora. Percebeu como o cérebro só pensou, o cérebro só processou, mas quem validou o coração? É disso que Jesus está falando. É disso que Jesus está falando, da importância do coração. E a Bíblia ratifica isso em Provérbios 4, 23, diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O sentido da vida está no coração. Então o sentido, a mente, o cérebro processa e o coração valida. Por isso que Jesus fala: guarda o teu coração. A palavra de Deus fala: guarda o teu coração. E Jesus fala bem assim, nesse contexto que Jesus está falando em Marcos 7, 20, ele está dizendo de algumas críticas que as pessoas estavam fazendo sobre o que comer, o que devia comer, o que não devia comer. Aí Jesus meio que fala: para tudo. O que fere o homem não é o que ele ingere, o que ele come, mas a impureza do homem são dos pensamentos maus que vêm do seu coração. É o que sai do homem, é o verdadeiro homem. Que dos maus pensamentos que são gerados no coração, que geram a imoralidade, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, todas as maldades, assim como também todas as coisas boas. Quando você produz atitudes nobres, de amor, de alegria, de honestidade, todas elas também brotam do coração. Todas elas brotam do coração. Tudo passa pela mente, porém a mente é a conselheira do coração e o coração é o grande carimbador das nossas decisões. E olhando pela filosofia, Platão dizia algo interessante. O filósofo Platão, ele dizia algo bastante interessante no mundo das ideias. Ele dizia assim, que antes de tudo existir,
Antes de tudo acontecer, as coisas passam pelo mundo da ideia, pelo mundo das ideias. O mundo da ideia, segundo Platão, é um mundo perfeito, em que tudo está projetado de forma harmônica e perfeita. E antes de qualquer coisa existir, ela primeiro era gerada no mundo das ideias. O que Platão quer dizer, de uma forma mais simplória, eu vou trazer, ele fala assim, quer dizer o seguinte, o carro não existe simplesmente, o carro não existiu de um estalo, do nada. Antes do carro existir, ele passou pela mente de um engenheiro, de um projetista que desenhou o carro, fez o design do carro, pensou no motor do carro, pensou na potência do carro antes do carro existir. Da mesma forma, qualquer outro equipamento, qualquer coisa. Então Platão dizia no mundo das ideias que antes das coisas existirem, há um Criador por trás. E assim a humanidade, toda a criação do mundo, ela passou pelo mundo das ideias. E o mundo das ideias é Deus, um grande Criador, que nós acreditamos no criacionismo. Nós acreditamos que Deus projetou tudo. Deus projetou a criação dos homens, a criação dos animais, projetou a criação dos animais aquáticos, dos mamíferos, dos ovíparos, né? Os que nascem através do ovo, aqueles que são mamíferos. Deus projetou, tudo isso foi projetado. E de uma forma harmônica. Não foi um acidente que do nada aconteceu, houve uma explosão e simplesmente as coisas aconteceram por simples acidentes que foram se conectando e as coisas foram se construindo, essa engenharia complexa que é. Não. Nós cremos que há um Criador. Nós cremos que tudo tem um projeto desenhado por trás. Quando nós vemos a harmonia como as coisas acontecem. Tanto que até há um ditado popular, quando você fala sobre o ovo e a galinha, a grande pergunta é: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Se nós imaginarmos num acidente cósmico, como responder a essa pergunta? Como entender que essa transformação acidental aconteceu e de repente surgiram os animais, surgiram as criações aquáticas, surgiram os mamíferos, surgiram os ovíparos? Qual a lógica disso? Então há um entendimento, nós cremos no criacionismo e cremos, parecido com a filosofia de Platão, no mundo das ideias, que há um Criador por trás de tudo, há uma mente criativa por trás de tudo. E por isso que nós entendemos que Deus, quando nos criou a sua imagem e semelhança, uma das características do homem que se assemelha a Deus é justamente a racionalidade, a inteligência. Agora nós podemos pensar também o que é feito com a sua mente, quem está conduzindo a sua mente? E vamos pensar na mente transformada. A mente transformada. A mente transformada, ela é regenerada por Deus. E o que diz a palavra de Deus? Em Coríntios 10, 3 e 5 diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estamos falando da mente transformada. Nós como humanos, tem hora que a gente, vamos dizer, a gente sai do sério. Tem situações em que você quer ir pelos seus próprios instintos. Vou dar o exemplo do trânsito. Às vezes você está no trânsito, dirigindo estressado, nervoso. Quantos acidentes nós vemos de pessoas que são íntegras, pessoas que são pessoas normais, não são bandidos, não são maus elementos, e de repente numa discussão de trânsito a pessoa pega um porrete, pega uma arma e pratica violência, porque saiu do sério. Ou então baixa o valentão na pessoa e a pessoa quer resolver com a sua própria mão e pratica atrocidade. Então o cristão que tem a sua mente transformada, ele lembra: eu sou homem, eu sou sujeito às variações de humor, às variações provenientes do nervosismo, mas eu como cristão, eu como transformado por Cristo, na hora que vem os grandes impulsos, na hora que o meu instinto quer gritar, na hora que o instinto vem gritar para um ato violento, para uma situação que vou perder o controle, eu submeto a Cristo.
Eu submeto a Cristo os meus pensamentos. Eu submeto a Cristo a minha raiva. Eu submeto a Cristo o meu instinto, aquela hora que eu quero pegar alguém, que eu quero quebrar, que eu quero acabar. Eu submeto a Cristo e falo, o que Cristo faria no meu lugar? Aí Jesus fala, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus fala, quando te atingirem de um lado, vira o outro. O que Jesus está dizendo? Não para você ser um covarde, mas para você ter uma postura pacífica. Nós somos pacificadores, nós somos abençoadores. Então nós não seguimos o padrão do mundo. Por isso que ele fala, nós quando estamos, nós não lutamos com as armas do mundo, nós não lutamos com os padrões do mundo. E aí nós temos uma postura diferente. Por quê? Na hora que vem a grande pressão, que a gente quer agir com ira, com nervosismo exacerbado, aí a palavra de Deus diz, não, leve todo o seu pensamento cativo a Cristo. O que é levar o pensamento cativo a Cristo? Na hora que eu quero fazer com a minha própria força, eu falo, Senhor, me ajuda. O que Jesus faria? Aí vem Jesus tranquilamente e te dá paz. Jesus fala, melhor agora você fazer o papel de bobo, melhor agora você baixar a guarda e produzir paz, do que você tem razão. Muitas vezes você tem razão, mas não vai adiantar você chegar e quebrar a cara do indivíduo, que você vai criar mais guerra. Aí a postura de Jesus fala, seja pacificador, suporte um pouco mais. Suporte um pouco mais, que eu tenho algo maior para você na frente. Assim diz a palavra do Senhor. Mente transformada, mente regenerada. Em Coríntios também, 1 Coríntios 2, 14 e 16 diz assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí Paulo diz, nós porém temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ser guiado por Ele. Diante dos momentos difíceis, a gente, quando aceitou a Jesus Cristo, nós falamos, Senhor, eu estava rompido com a sua semelhança. Eu estava seguindo por um caminho que é o padrão do mundo, o padrão que produz cobiça, produz ódio, produz guerra. Mas, Senhor, eu quero ser guiado por Ti. Eu entendo que eu sou criação Tua, Pai. Eu fui criado à Tua imagem e semelhança. Por isso eu quero ser guiado, conduzido por Ti, Senhor. Venha trabalhar na minha mente. E aí você começa a levar o teu pensamento cativo a Deus. E Ele vai moldando você. Ele vai trabalhando no seu caráter. Ele vai trabalhando na tua formatação novamente, para que você venha restituir a sua identidade original, que é a imagem e semelhança de Deus. E começa você a produzir ali dentro de você a identidade de Cristo, levando seu pensamento cativo. E com o tempo você pode dizer igual Paulo falou, nós porém temos a mente de Cristo. Quando o mundo age de uma forma, nós não agimos da forma do mundo, nós agimos como Cristo agiria, porque Cristo está sendo formado em nós. E ao ser formado em nós, nós começamos a agir diferente, a agir pelo padrão de Deus. Muitas vezes nós nos tornaremos tolos e bobos diante do mundo, mas não, nós somos transformadores. Em Romanos 12 diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. E transformar pela renovação que há em Cristo Jesus. Esse é o grande desafio do cristão, é levar a sua mente a Cristo. Outros levam a sua mente por caminhos que não são, pelo seu próprio instinto, por caminhos que não são de Deus, guiados pelo padrão do mundo. E Isaías fala de uma forma muito interessante, Isaías 59:4, ele usa uma expressão, ele fala que os homens maus produziam ovos de serpente. Olha o que diz Isaías 59:4, diz assim, 59:4 em diante diz, não é para procurar a justiça que vocês vão ao tribunal, e ninguém diz a verdade diante do juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades, inventam maldades e praticam crimes. Os seus planos perversos são como ovos de uma serpente venenosa, de uma cobra venenosa. Quem come o ovo morre. E se um se quebra, dele sai outra cobra venenosa. Os seus planos não prestam para nada, parecem teias de aranha. Eles não servem para fazer roupa. As teias não servem para fazer roupa, e ninguém pode se vestir com ela. Tudo que vocês fazem é mal, todas as suas ações são criminosas. Os pensamentos maus
Os pensamentos mal administrados, eles podem produzir consequências danosas, consequências de morte. O exemplo que eu dei do trânsito, às vezes a pessoa é uma pessoa normal, uma pessoa correta, mas às vezes, na ânsia de guiado pelo seu próprio instinto, ele pratica uma atrocidade que se torna ato irreparável. Vemos a mente maligna, a mente maligna ou a mente carnal, quando ela é guiada pelos seus próprios instintos, ou às vezes governada pelo próprio diabo, pelo próprio inimigo. Vemos, por exemplo, uma situação em que você tem a sua família. Você tem a sua família. E você, às vezes, a família, às vezes você está resolvendo alguns problemas. Você não trata só coisas boas, você trata situações, muitas vezes, de orçamento, questões de doença. Às vezes você está estressado pelo trabalho. Aí, de repente, o inimigo coloca no seu caminho, você que é um homem comprometido, casado, às vezes no seu caminho o inimigo põe algo maravilhoso do ponto de vista humano. Põe uma mulher perfeita, uma mulher que tem todos os atributos corporais e tem todos os outros atributos que naturalmente na natureza humana o homem gosta ou a mulher gosta. E você começa, o seu pensamento começa, os seus olhos vão ver, vão se agradar, o seu pensamento vai processar algo interessante do ponto de vista dos instintos, e o seu coração vai decidir o que fazer. A decisão, você vai olhar, como diz o pastor Cláudio Duarte, você vai olhar uma mulher bonita e você vai admirá-la e vai falar, mas não é minha. E o seu coração cortou aquilo. Agora você pode olhar seus olhos, as janelas, entrou pela janela da alma, o seu cérebro processou e você começou a curtir aquilo que o seu coração validou. Aí você começa a dar amparo para aquele pensamento ruim. Lembra, o ovinho de serpente foi plantado. O ovinho de serpente começa a ser cozinhado, aquecido. E dali vai sair algo venenoso que vai causar a morte. Vai destruir muitas vezes a sua família. Vai destruir um relacionamento. Quantas vezes, jovens também, você é encantado pela vida da juventude e seduzido por ofertas que não são boas do ponto de vista da vida. E às vezes vão te oferecer, no decorrer, vão te oferecer coisas que são atraentes para os olhos, que trazem status. Às vezes é a bebida, às vezes a droga, às vezes o sexo fácil. E às vezes e muitas vezes isso vai te encantando e o ovo de serpente vai sendo chocado dentro de você. E vai produzir morte, ou vai produzir sequelas, ou vai produzir muita dor, porque muitas vezes o jovem se encantando com as drogas, que tem o seu efeito agradável em determinado momento, porque senão ninguém usava, e vai se encantar com isso, e quando vê, entrou numa escravidão. Quando a cobrinha é chocada, você foi picado por esse veneno e você virou escravo do alcoolismo. Você virou escravo da cocaína, virou escravo do crack, virou escravo de coisas que não prestam. Ou muitas vezes na precipitação também o jovem tem as aventuras e tem o contato com a sexualidade precoce. E às vezes isso vai gerar o quê? Vai gerar filhos em momentos inadequados. Jovens, muitas vezes garotas e jovens homens ali na faixa dos seus 15, 14, 15 anos, 16 anos, 17 anos, já tendo filho precocemente. Tudo isso traz uma consequência que vai muitas vezes atrapalhar a sua vida, o seu progresso, no momento de você estudar, no momento de você se preparar para a vida profissional, para a vida intelectual, você colocou algo no seu caminho ali que mudou toda a sua história. Em algumas situações são danos irreparáveis, no caso da droga, no caso da bebida, no caso mesmo, até mesmo no caso do nascimento de uma criança precocemente. Filhos são bênçãos, mas no momento correto, em algum momento precipitado, ele vai bagunçar toda a história de uma pessoa. Então tudo isso são situações perigosas. E muitas vezes homens com maquinação maléfica, com pensamentos ruins de querer prejudicar o outro, de forma dolosa, de forma que você planejou, sabendo que você está mentindo, sabendo que você está caminhando por caminhos errados, e você cria uma mentira para prejudicar uma outra pessoa. Tudo isso faz parte da mente humana e da validação de um coração que pode seguir a Deus e pode não seguir a Deus. Então eu quero encerrar aqui falando de 3 tipos de mente
3 tipos de mente. Eu quero falar sobre, um primeiro momento, sobre a mente carnal. A mente carnal é aquela mente guiada pelos seus próprios instintos e, sobretudo, o instinto egoísta. Por que eu falo de instinto egoísta? Quando o homem pensa em ter uma aventura amorosa, o homem casado pensa em ter uma aventura amorosa, ele está sendo egoísta, porque ele está pensando nele. Ele não está pensando muitas vezes no impacto que aquilo vai dar para a companheira dele, no impacto que vai dar para os filhos dele, no impacto que vai dar para o seu casamento. O que vai bagunçar toda a sua vida? Ele não pensa, é o instinto egoísta, é o instinto de eu quero me satisfazer, eu quero me dar bem e o resto que se exploda. Muitas vezes isso acontece. E muitas vezes é guiado pelos nossos instintos sem medir outras variáveis que podem ocorrer. A Bíblia não engana, a Bíblia não forja nada. E fala muito claro sobre os instintos carnais. Os instintos carnais está em Gálatas 5:19. Você pode entender ali que são as obras da carne. Mas a Bíblia cita o exemplo do rei Davi. O rei Davi um dia estava tomando banho no palácio e os soldados guerreando. E ele no palácio, ele começa a olhar do palácio. Estou falando do rei Davi, que quando ele foi dar uma volta no palácio, né? Eu falei incorretamente que ele estava tomando banho, mas não. Ele foi dar uma volta no palácio e ele olha uma mulher muito bonita, se banhando. E até porque naquela época não existia chuveiro e provavelmente as pessoas se banhavam num lugar apropriado para isso. E ele viu a mulher lá do palácio, da sacada do palácio, ele viu aquela mulher muito bonita tomando banho. E aí acontece o fenômeno que eu falei. Os olhos veem, a mente processa e o coração desenvolve o pensamento de validação. Davi poderia falar, não, estou vendo uma mulher ali, mas não, eu sou casado, não me interessa aquela mulher, e pegar e voltar e eu estou sendo delicado de estar entrando na privacidade daquela mulher. Mas não, ele viu aquela mulher bonita e ele se encantou. Ele ficou ali fomentando e produzindo, deixando chocar nele um ovo de serpente. E ele manda buscar, como rei naquela época, ele manda buscar aquela mulher para ele. E ele toma aquela mulher para si. E é um negócio tão... Quando você quiser ler, você ou vai no livro de 1 Reis lá e lê essa história na íntegra. A Bíblia não esconde nada. E olha que Davi é um rei que... o maior rei de Israel é Davi. Mas a Bíblia não esconde os podres dos homens também. A Bíblia poderia tirar isso. Essa história poderia ser tirada. Não, mas deixou. Então Davi, com a sua mente carnal, ele permitiu com que isso fosse fomentado no seu coração. Então algumas escolhas, entenda bem, algumas escolhas você que vai fazer. Você tem autonomia, você é um homem autônomo. Quando os seus olhos veem, os seus sentidos captam, o seu cérebro processa e o teu coração é o grande validador. Por isso, novamente, eu volto lá em Provérbios que diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da alma. O coração é muito importante. Outra situação que temos aqui, que a gente fala também, é outro tipo de mente. Nós falamos da mente carnal, dando o exemplo de Davi. Outro exemplo que eu quero dar para você é a mente de Cristo. É a mente de Cristo. A mente de Cristo produz o fruto do Espírito, as qualidades do fruto do Espírito, que você pode ver destacado em Gálatas 5:22 também. Que é a mente guiada por Cristo, a mente de Cristo. É a mente guiada por Cristo. É aquela mente em que você tem os seus pensamentos, a sua autonomia, mas você fala, Senhor, eu quero ser imagem e semelhança. Eu quero voltar à minha verdadeira identidade, ser a imagem e semelhança. Aí você se submete aos conselhos de Cristo. Você se submete ao reinado de Cristo. Aí vai fazer sentido na sua vida quando você ora aquela oração tão famosa que todo mundo faz. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A gente fala isso muitas vezes, mas a gente não quer submeter ao reino de Deus. Agora, quando você fala com o coração, quando você entende essa palavra e fala, venha o teu reino, é você falar, não, eu entendo que eu sou limitado. Que se eu me conduzir pelos meus próprios instintos, eu vou fazer besteira, porque eu não sei me controlar. Os meus instintos são muito fortes. Aí você fala, não, Senhor, eu sei que o Senhor se alegra com a minha felicidade.
Eu sei que você se alegra, Senhor, com o meu êxito, mas eu quero submeter o meu coração a Ti, Senhor. E você submete o coração a Deus. Você submete a sua mente a Deus. Isso é ter uma mente guiada por Cristo. Busca-se a identidade original de imagem e semelhança. E tem um outro tipo de mente que é uma perigosa. Porque quando você entra pela mente carnal, você pode ser conduzido para esse outro tipo de mente, que é a mente demoníaca. É a mente demoníaca, é a mente submissa. É a mente escravizada pelo poder das trevas e escravizada pelo demônio. É muito forte isso. É a mente que tem práticas malignas e maldosas, fora de qualquer senso humano. O que eu quero dizer com isso? Vamos primeiro pela Bíblia. A palavra de Deus diz, em Efésios 6:12, diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa guerra não é contra a carne. Nós vivemos uma dimensão que a gente não enxerga, que são as pelejas no campo espiritual. E o inimigo está tentando o tempo todo. Ele está tentando o tempo todo destruir o homem. E quando o homem abre a janela da sua mente para as coisas ruins, primeiro pelo aspecto carnal, e depois ele permite o diabo encontra espaço para destruí-lo. Eu vou dizer isso, querido, quando a gente fala de crimes bárbaros que acontecem. Crimes absurdos que acontecem, que você fala, mas não tem condição um ser humano fazer isso. Aquele caso, o caso antigo lá que tem da Susana Richthofen, não sei se assim pronuncia, aquela moça que matou os pais, a martelada aqui em São Paulo. Aquilo é demônio puro, aquilo lá não acontece naturalmente. Uma pessoa, por mais raiva que você tenha, você não consegue matar os seus pais de uma forma tão macabra. De planejar algo de uma forma tão perigosa. Vemos também situações em que pessoas de forma maligna usada pelo diabo. Eu pego o exemplo das falsificações de medicamento. Uma pessoa que falsifica, um industrial, uma pessoa que de forma dolosa ela falsifica um medicamento para cuidado do diabetes, para cuidar do câncer ou para tratamento cardíaco. Essa pessoa está sendo usada pelo demônio. Ela está sendo usada primeiro pelo aspecto carnal, que é a ganância. Mas aquilo vai tomando ela de uma forma tão avassaladora que ela perde todos os escrúpulos. E ela não quer saber se quem vai morrer, se ela vai destruir uma família, se uma criança vai morrer, se um adulto vai morrer. Não está nem aí. Ela simplesmente faz para obter vantagens. Mas isso é demoníaco, porque perde-se todo o senso. Foi governado totalmente pelo diabo. E outras pessoas também, outras questões que são crimes bárbaros através de pessoas que consomem, estão totalmente dominados e escravizados pelas drogas. Quando você vai aqui na região de São Paulo, Rio de Janeiro, outros lugares que tem, mas São Paulo tem a região da Cracolândia, você vê aqueles homens totalmente escravizados pelo vício do crack, verdadeiros zumbis. E muitas vezes para satisfazer o vício, pela necessidade, faz qualquer loucura para satisfazer. Isso são escravidões. Isso muitas vezes são mentes que estão dominadas, são mentes que estão escravizadas e cativas pelo diabo. Por isso que é interessante nós entendermos o que Deus, como Criador, quer para as nossas vidas. Nós não queremos que você tenha uma mente. Quem está conduzindo a tua mente? O que você está optando para conduzir sua mente, para governar a sua mente? Você mesmo amparado por Deus? Ou pelos seus instintos carnais? Ou você muitas vezes está numa situação tão mergulhado nas profundezas pecaminosas que está permitindo com que o próprio inimigo governe a sua vida? Reflita sobre isso. Espero que essa mensagem tenha traduzido para você o quanto é importante você levar os teus pensamentos, entregar a tua vida para Jesus.
Colocar a tua vida na mão de Jesus. Eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de vida transformada. Eu estou falando de você levar o teu coração diante de Jesus Cristo. Entender que eu falo, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu coração a Jesus. É colocar o nosso coração, é colocar o teu coração nas mãos de Jesus para que a sua mente seja guiada, a sua vida seja conduzida por Cristo. Não que Cristo queira te manipular como uma marionete. Não, mas Ele quer resgatar em você a identidade do Criador. A identidade que você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Não deixe com que o mundo te corrompe. Não deixe com que o mundo te fraude. Não deixe com que o padrão do mundo te leve por caminhos que te afunde mais no pecado e na contaminação tão cruel desse mundo. Quero orar por você. Pai querido, Deus de amor, eu coloco diante de Ti, Senhor, esta palavra, Senhor, que em primeiro lugar ela falou comigo. Em primeiro lugar, ela trata de limpar a mim, Senhor. Mas que ela seja uma palavra eficiente. Ela seja, Senhor, uma palavra transformadora, Senhor, e que leve para uma reflexão, uma mudança de atitude na vida desse irmão, na vida dessa irmã, na vida desse jovem, na vida dessa criança, na vida desse Senhor que me ouve nesse momento, Pai. Que não seja eu falando agora, Senhor, mas seja o Teu Espírito Santo conduzindo essa mensagem para uma melhor tradução a cada coração, a cada vida. Que o Teu Espírito seja derramado, Pai. A Tua graça, a Tua manifestação e o Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus por essa palavra tão preciosa. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Esse hino fala da graça do Senhor, que só a graça dele nos basta. Amém. Glória a Deus, que você possa louvar o Senhor conosco. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluias. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que nós possamos diminuir a cada dia, mas que o Senhor cresça através de nós. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor cresça todos os dias em nós. Mais e mais. Aleluias. E como serafins que dobram o rosto ante a Ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face. Aleluias. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. Mais e mais. Aleluia. Santo dos santos, A fumaça me esconde, só teus olhos
O pastor Ezequiel vai trazer agora os recadinhos, mas desde já nós queremos agradecer a participação de cada um de vocês. Amém? Quero agradecer a você que esteve participando dessa live conosco. Quero agradecer a você, meu irmão, que nos deu o privilégio da tua atenção nesse momento. E quero desejar uma semana abençoada na sua vida. Quero pedir que o Senhor venha trabalhar essa mensagem numa melhor compreensão para você nesse caminhar com Deus. Lembrando você para participar da nossa programação. A nossa programação é a seguinte: às quintas-feiras nós temos o nosso culto gravado, é o culto online. Aos domingos nós temos o nosso culto presencial e também nós soltamos um culto online pelo nosso canal do YouTube. Convidamos você para participar. Você que nos assiste pelo YouTube, nós pedimos que não só participe, mas que você interaja no chat também, dando a sua impressão, falando o que você está sentindo, se Deus está falando com você, dando boas-vindas para os amigos que estão também participando no chat, porque isso é uma forma da gente interagir, de produzir comunhão e de produzir interação, até conosco que estamos produzindo o material. Que o Senhor Jesus fale melhor em cada coração. Senhor Jesus, eu peço por essa família, eu peço por esse amigo, por esse homem, essa mulher, essa criança, esse jovem que está nos acompanhando. Que as tuas bênçãos sejam sobre a vida de cada um, Pai. Que a tua misericórdia, Pai, os alcance de forma poderosa, Pai. Peço, Senhor, as tuas misericórdias, que isso produza cura, salvação, transformação, libertação, no nome santo de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém e muito obrigado pela sua atenção. Amém. Glória a Deus. Que você tenha uma semana de vitória, querido. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Aleluias. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aleluia. Uma semana de vitória. Aleluias. Aleluia. Amém. Glória a Deus.